O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nunca é demais recordar que quando nós recebemos o sacramento do batismo, com a graça do sacramento, nós recebemos o dom do chamado, de uma vocação para sermos, no decorrer da nossa vida, discípulos missionários de Jesus Cristo. É uma graça que todos nós, batizados, recebemos, a vocação do discipulado de Jesus. Sem dúvida que também pelo batismo nós nos tornamos filhos da Igreja, membros do corpo místico de Cristo. E assim, como membros do corpo místico de Cristo, experimentarmos em nós a graça redentora de Jesus, mas também colaborarmos com a ação evangelizadora da Igreja. Sim, por meio do batismo, nós recebemos a graça da salvação que Cristo conquistou para nós em sua morte e ressurreição. Mas também, pela graça do batismo, nós recebemos um chamado, uma vocação de colaborar com a missão evangelizadora da Igreja. Como nós ouvimos há pouco no Evangelho proclamado, nesse trecho do Evangelho de São Marcos, Jesus chamou os 12, dentre os seus discípulos, esses 12 que foram escolhidos para colaborar com o anúncio da boa nova do reino de Deus, para colaborar com a obra redentora de Cristo. Mas a partir do chamado desses 12, nós também devemos valorizar a beleza do nosso chamado, a beleza da nossa vocação. É claro, toda a igreja, independentemente do ministério que a pessoa realiza na vida da igreja, se é o Papa, os bispos, os sacerdotes, os religiosos, religiosas, leigos e leigas, toda a igreja é chamada a realizar a missão evangelizadora.
eu e você, irmãos, eu e você, irmãs, todos nós somos chamados a colaborar com a missão evangelizadora da Igreja. Evangelizar é anunciar a boa nova de Cristo. O mundo precisa conhecer a boa nova de Cristo. O mundo precisa conhecer o Evangelho de Jesus, para que o mundo creia e assim possa experimentar a salvação que Cristo nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. O mundo precisa. Por isso a Igreja, dia após dia, está comprometida com a missão de evangelizar. Missão esta que foi dada pelo próprio Jesus. Missão esta que foi confiada pelo próprio Jesus. Ele enviou os seus apóstolos, ele enviou os seus discípulos para que fossem por todas as nações anunciar a boa nova da salvação. Mas também é importante lembrar que a missão evangelizadora da Igreja, o anúncio da boa nova de Jesus Cristo, esse anúncio deve ser acompanhado do testemunho da fé. Todos nós somos chamados pelo batismo, todos nós somos vocacionados a colaborar com a missão evangelizadora da Igreja. Mas a nossa colaboração precisa também acontecer através do nosso testemunho de fé, de uma vida comprometida com os ensinamentos salvíficos de Jesus. Uma vida virtuosa, uma vida vivida pela graça, pela unção do Espírito Santo de Deus. Recebemos no batismo a unção do Espírito Santo que nos motiva, que nos santifica, que nos impele para a vivência do testemunho da fé, uma vida virtuosa. Essa vida virtuosa, que de um modo especial podemos destacar do testemunho de Davi, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do primeiro livro de Samuel. É claro que Davi cometeu seus erros, cometeu seus pecados, mas a primeira leitura de hoje, desta liturgia da palavra, desta sexta-feira da segunda semana do tempo comum, nos apresenta um belo testemunho de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Por inveja de Davi, o rei Saul estava perseguindo Davi com muita ira. Com muita ira. Saul queria destruir Davi a todo custo. Por inveja, por inveja. E como nós ouvimos na primeira leitura, Davi teve toda a oportunidade de se vingar. Davi teve toda a oportunidade de matar Saul, mas não o fez. Não fez. Ele tinha consciência, Davi, que Saul, mesmo estando errado, mesmo sendo movido pela inveja, pela ira, querendo destruir Davi, Davi tinha consciência que Saul era o rei de Israel, era o ungido do Senhor, e por isso Davi disse para os seus homens, os seus companheiros, que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, ungido do Senhor. Que testemunho bonito,
tendo a oportunidade de se vingar, tendo a oportunidade de matar Saul, não fez. Irmãos e irmãs, também no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos de família, de trabalho, de vida de igreja, de compromissos comunitários, por vezes lidamos com situações em que somos convidados a viver o testemunho da fé por meio do perdão, por meio da vivência do mandamento do amor a Deus e ao próximo, na difícil tarefa de perdoar, de dar o perdão, na difícil tarefa de viver a reconciliação. Não é fácil, não é fácil, mas para Deus nada é impossível. Recebemos no batismo o dom do Espírito Santo, para que também não nos deixemos nos escravizar pela ira, pela raiva, pelo ódio, mas saibamos viver o testemunho da fé pela vivência do mandamento do amor, que nos convida também a perdoar, a dar o perdão aos nossos inimigos. A ação evangelizadora da igreja, o anúncio da boa nova de Cristo, deve ser também acompanhado de testemunho da fé. E vivenciamos o testemunho da fé de um modo todo especial quando vivenciamos o mandamento do amor. Promover o bem na vida das pessoas, mas o mandamento do amor que é também viver, às vezes, o drama do perdão, o drama da reconciliação, e não pagar o mal com o mal. Não pagar o mal com o mal. A lei que deve reger os nossos relacionamentos deve ser a lei do amor, e não a lei de talião, olho por olho, dente por dente, mas a lei do amor, que é a lei de Cristo, o nosso Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.